Quais são os melhores jogos do Nintendo Switch sem os melhores jogos do Nintendo Switch? Alguns meses atrás eu fiz um vídeo, na verdade dois, parte 1 e parte 2, falando dos melhores jogos do Nintendo Switch na minha opinião. Porém um comentário me chamou muito a atenção e eu já fiz um vídeo igual a esse, um vídeo bem parecido com esse no passado. Chegou a hora de atualizá-lo, porque todos os vídeos de melhores jogos do Nintendo Switch possuem em sua grande maioria os melhores jogos do Nintendo Switch, então são basicamente iguais. Mas se a gente tirar esses melhores jogos do Nintendo Switch, sobra alguma coisa boa pra gente jogar no console da Nintendo? Vamos ver no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. É um tema meio diferente, né? Os melhores sem os melhores. Mas sim, tirando os jogos exclusivos, ou tirando aqueles jogos que a gente ama muito, que já estão disponíveis no Nintendo Switch, cujos eles aparecem em muitas listas internet afora, a gente também tem uma vasta gama de jogos muito bons para serem apreciados, tanto no Nintendo Switch 1 como no Nintendo Switch 2. Então vamos lá, vamos parar de enrolar. Eu vou começar, isso aqui não é uma ordem do melhor pro pior ou qualquer coisa, tá em ordem aleatória, eu vou falar só os que eu mais gosto. Inclusive eu peguei alguns da minha coleção aqui em cima e eu vou começar com esse cara aqui, que, manos, na moral, hein, tá demorando já pra vir aí o novo episódio de Dragon Quest. A gente quer o Dragon Quest 12, mas enquanto isso, se você não jogou Dragon Quest 11, meu amigo, você tá perdendo um baita de um game. Bom, Dragon Quest é uma série de RPG japonês que todo mundo conhece. Se não jogou, pelo menos já ouviu falar, conhece o nome, porque isso daqui é uma obra tão conhecida quanto o Final Fantasy, por exemplo. É muito conhecido e é um dos jogos mais famosos do Japão. E não é por menos, o jogo é um RPG japonês excelente. A gente está aguardando aí o 12º episódio. A gente teve recentemente o relançamento de Dragon Quest 1, 2 e 3, todos eles em HD, aquele 2D HD, que ficaram maravilhosos para serem jogados no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2. Já fica aqui a dica como bônus. Esses jogos são maravilhosos, mas Dragon Quest 11 é um jogo da série principal também, é maravilhoso. Maravilhoso, eu super recomendo que quem não jogou, jogue Dragon Quest 11, ele tem uma história bem legal. A versão S, que é essa do Nintendo Switch, ela possui também a possibilidade de você jogar o jogo com gráficos antigos 2D, o que também é bem legal. Mas a gente tem personagens excelentes, o protagonista é um cara bem carismático, a gente tem vários personagens bem carismáticos, para ser mais exato. Como você pode ver na capa aqui, ou até mesmo na gameplay que eu tô passando para vocês aí, os gráficos lembram bastante ali os desenhos de Akira Toriyama, ou seja, Dragon Ball, remetem bem à arte do falecido pai de Dragon Ball, que esteja bem aí em cima, meu amigo. E fora isso, o jogo conta com jogabilidade maravilhosa, uma trilha sonora excepcional e é claro, se você gosta de RPG japonês, se prepara, tá? Que você vai ver mais RPG japoneses aqui nesse vídeo, porque é um dos gêneros que eu mais gosto e, nossa, o Nintendo Switch tá cheio. Mas por enquanto, partindo para a segunda opção que eu quero dar para vocês, esse daqui tá lacrado porque faz parte da minha coleçãozinha e eu tenho aqui a mídia digital dele, Stardew Valley. Também é um jogo que está disponível no Nintendo Switch, você pode jogar obviamente no Nintendo Switch 2 também, com o pack de upgrade. Se não me engano, o upgrade para o Nintendo Switch 2 é gratuito, tá? Eu preciso confirmar, se alguém puder confirma essa informação aí no campo dos comentários. Mas ele tem a Nintendo Switch 2 Edition dele também, com um pack de upgrade, onde também adicionam a funcionalidade de mouse. Você pode aproveitar esse game em sua mais plena forma, tanto no Nintendo Switch 1 e no Nintendo Switch 2, seja modo dock, on the go. Esse jogo ele é perfeito principalmente pro on the go. É um jogo bem cozy, jogo bem assim, conforto, sabe? Você joga ali por algumas horas, a lá Animal Crossing. Pois é, só que tem um pequeno detalhe, ele sempre está no precinho, então se você gosta de jogos estilo Animal Crossing, curte uma fazendinha com alguns elementos ali de batalha de RPG, coleta de recursos e tudo mais, eu acho que Stardew Valley é uma pedida obrigatória para você que tem o Nintendo Switch. Esse próximo game ele está disponível somente para usuários de Nintendo Switch 2 e eu tô falando aqui de Yakuza 0 Director's Cut. Esse jogo aqui, cara, ele é muito legal. A SEGA vem relançando vários jogos da série Yakuza agora para o Nintendo Switch e esse daqui foi o primeiro relançamento
que tivemos no console. Então, tipo, o jogo tá com gráficos maravilhosos, uma história muito legal. O combate, né, da série Yakuza não é a Like a Dragon ainda, a série Yakuza, ela é mais puxada pro beat'em up, não tem tantos elementos de RPG igual a gente viu no Like a Dragon. Esse daqui tá sendo o meu primeiro contato com a série Yakuza. Eu tinha jogado na época do PlayStation 2, mas assim, não a fundo igual eu tô jogando agora aqui no Nintendo Switch 2, e confesso que tô gostando bastante. É uma história bem intrigante, os personagens são bem legais, jogabilidade muito gostosa, o jogo é bem gostoso de jogar também e com certeza vale a pena. Saindo aqui do Yakuza, eu quero trazer para vocês aqui agora um RPG tático. Você que gosta aí de Final Fantasy Tactics, que por exemplo, já vai mais uma dica bônus aqui, Final Fantasy Tactics, novo que saiu agora pro Nintendo Switch 2, um remake, né, da versão lá de PSP, de PlayStation 1, já está disponível no Nintendo Switch, no Nintendo Switch 2 e nas outras plataformas também, PlayStation, PC e tudo mais. Acho que não sei se está no PC, mas acho que está também. É um jogo excelente, tá? E esse daqui é um jogo que eu gosto bastante, foi o meu primeiro contato com a série, é um jogo publicado pela Nintendo, é um jogo exclusivo de Nintendo Switch e ele é um jogo de RPG tático. Eu sei que muitos de vocês preferem o Three Houses, eu gosto muito do Fire Emblem Engage, principalmente pelo seu foco no combate. O Three Houses ele tem outros focos além do combate, ele também tem foco no social, em relacionamento, é um jogo mais extenso e tudo mais. Muita gente prefere o Three Houses, mas eu ainda estou no comecinho do Three Houses, eu não peguei ele para jogar a fundo. Esse daqui eu joguei bastante do game e eu gostei muito. O gráfico dele é maravilhoso, a trilha sonora é muito boa, os vilões também são bem legais. E eu acho que, na verdade, cara, graficamente falando, se você coloca isso aqui no Nintendo Switch, você fica besta. Eu, pelo menos, fiquei, tá? Eu falei, caramba, mano, como que isso tá rodando no Nintendo Switch? E é um jogo bem gostoso de se jogar e, principalmente, fique atento, se você nunca jogou um Fire Emblem, e assim como eu, vai começar pelo Engage, nos outros tem essa opção também, mas uma coisa que me pegou bastante com o game é a opção de você jogar com morte permanente, que é algo já de praxe da série, onde se você perder algum dos seus soldados, algum dos seus personagens, ele morrer no campo de batalha, ele não volta. Então dá uma temática, uma dinâmica totalmente diferente para a batalha. Fica aquela parada bem mais sinistra e aquela coisa onde você vai pensar muito mais antes de agir. Você não vai ficar agindo por impulso, porque você não quer perder aquela unidade em campo de batalha. Então é um jogo fenomenal e eu super recomendo. Para você que gosta do Zeldinha 2D top-down, esse eu tinha colocado no meu vídeo anterior, eu volto a colocá-lo aqui nesse vídeo porque ele realmente é um jogo muito legal. Eu gostaria até mesmo de ver uma sequência para ele, porque o jogo foi bem bacana. E com certeza, você vendo o vídeo aí, você já tem ideia que ele é um jogo totalmente inspirado na franquia The Legend of Zelda, principalmente nas top-down, na Zeldinha 2D, e eu tô falando aqui de Tunic. Esse jogo é um jogo muito gostoso de jogar, se você obviamente curtir os top-down de Zelda, você definitivamente vai gostar desse jogo. Tem um bom enredo, uma boa jogabilidade e também tem bons gráficos. No Nintendo Switch, infelizmente, ele sofre um pouquinho com... Os gráficos ficam um pouquinho embaçados, mas eu não cheguei a testá-lo no Nintendo Switch 2 para ver se de repente ele roda melhor se comparado ao Nintendo Switch 1. Mas mesmo assim, vale muito a pena, é um jogo que te dá uma experiência bem legal no Nintendo Switch 1 e como eu falei, já 2 ou 3 vezes. Se você é fã de Zelda top-down, vai, fecha o olho e vai que você não vai se arrepender. Outra recomendação que é certeira aqui, mano, pra quem gosta de beat'em up, pra quem gosta daquele co-op de sofá que é muito divertido. Eu joguei recentemente, novamente, porque eu já tinha zerado o game. Jogamos minha filha, minha esposa e eu, Tartaruga Ninja e a Vingança do Destruidor. Lembra muito aqueles jogos beat'em up de arcades da década de 90. O jogo tem um gráfico muito lindo, como você pode ver aí. A jogabilidade é bem clássica de um jogo beat'em up. Mas o mais legal é essa possibilidade do co-op de sofá, que torna o jogo muito divertido. Você pode jogar... Eu cheguei a testar até em 4 pessoas. Eu não sei se dá pra jogar em até mais pessoas, mas
Como eu acabei de mencionar, recentemente zeramos o jogo em 3 jogadores e foi bem legal, uma experiência muito boa. Então, tipo, não é um jogo muito longo onde você vai ter muitas e muitas horas de gameplay, não é um jogo que tem um fator replay gigantesco onde você vai querer voltar e rejogar e rejogar e rejogar, mas em ocasiões como essa, para um bom co-op de sofá, esse jogo ele é perfeito. Falando em jogo perfeito, tem um jogo que eu gosto muito também, que está disponível para o Nintendo Switch e para o Nintendo Switch 2 e também para as outras plataformas. É um jogo que tem um alto orçamento com cara de indie, todo mundo achava que era indie e até mesmo eu, depois que a gente ficou sabendo. Você já matou a charada? Qual jogo que é? É ele mesmo, Dave the Diver. Galera, esse jogo ele é muito gostoso de jogar, é um jogo que também tem uma vibe muito boa, passa ainda aquela vibe meio cozy em alguns momentos, sabe? Aquela coisa confortante, porque os ambientes submersos são bem legais, as criaturas que você vai encontrando também é bem legal, você vai fazendo os upgrades, podendo ir cada vez mais ao fundo, né? Indo cada vez mais em direção ao profundo do mar, e é bem bacana, coletando recurso para depois fazer sushi, fazer bebidas lá no restaurante também é bem legal. Tem DLC gratuita, se não me falha a memória, é gratuita, onde tem a aparição do Godzilla também, que é sensacional. Mano, Dave the Diver é um jogo maravilhoso que pra mim, tipo, é compra obrigatória. Principalmente se você fica atento aí, vira e mexe, ele entra em promoção e você consegue encontrá-lo com preços bem legais. Fica a dica aí que Dave the Diver é um jogo muito gostoso de jogar. Falando em jogo gostoso de jogar, eu vou colocar 2 numa paulada só aqui, porque os 2 valem a pena. Um é mais recente e o outro é mais antigo. Eu tô falando aqui de Hades 1 e 2. Eu confesso que eu não sou muito fã de roguelike ou jogos do gênero, mas Hades é um jogo que realmente me pega, principalmente o Hades 2. É um jogo que melhora bastante com relação ao seu antecessor, onde a gente tem uma variedade de habilidades absurdas e os gráficos continuam lindíssimos como sempre. O jogo conta com uma história bem legal e que traz bastante deuses e figuras conhecidas da mitologia grega. As animações desse jogo são incríveis, a dublagem é maravilhosa e a trilha sonora, então, meu amigo, é de cair o queixo. Ainda aproveitando aqui essa parte indie que eu tô fazendo do vídeo aqui, já vou lançar também Hollow Knight e Hollow Knight Silksong. Inclusive, Silksong é o episódio mais recente da série e ele, quando chegou, fez muito barulho, né? Fez a Steam cair, a PSN cair, a eShop cair. Todas as lojas digitais tiveram problemas, todas elas ficaram sobrecarregadas, só para você ter uma ideia do tamanho do game. É um game bem difícil, é um jogo bem desafiador, mas que também é bem recompensador. Assim que você consegue passar uma parte que você estava enroscado, ou um boss principalmente, que você estava apanhando e morrendo muito, você tem aquela sensação tipo de Souls-like, sabe? Você tem aquela sensação gostosa, aquela sensação de recompensa de ter conseguido vencer o desafio. Ele é um jogo de ação com alguns elementos de RPG com equipamentos de item, dá para fazer build e tudo mais, mas também tem outros elementos tipo de Souls-like e até mesmo de Metroidvania, onde você tem um mapa onde o foco é a exploração, aquisição de novas habilidades que vão fazer com que você possa acessar áreas anteriormente inacessíveis. Então é um jogo muito bom, com uma trilha sonora maravilhosa, jogabilidade perfeita e claro, Team Cherry mandou muito bem tanto no jogo quanto no preço. Ah, e o detalhe, tá? Ele tá em português do Brasil também. Saindo um pouquinho aqui da área indie, tem um jogo que eu super recomendo também, ele também tem upgrade pro Nintendo Switch 2 e é um jogo muito legal, principalmente se você gosta de RPG, principalmente se você gosta de Animal Crossing, Fantasy Life and the Girls Who Steal Time. É um jogo extremamente viciante, extremamente cativante.
O jogo conta com várias classes que aqui são chamadas de job para você escolher. E a partir do momento que você escolhe uma, você pode ir melhorando e mesmo assim você não fica atrelado só a ela. Você pode ser pescador, você pode ser lenhador, você pode ser paladino, você pode ser tudo. Muito legal, é um mundo muito bonito. A história ela começa meio devagar e depois ela vai engrenando, você vai se apegando àqueles personagens e vai ficando curioso para saber o que é que acontece. Você que já jogou esse jogo, deixa aí nos comentários pra galera se você recomenda ou não, porque olha, sinceramente, é um jogo fenomenal, onde, como eu disse, ele mistura RPG, mistura essa parada de classes, mistura também a parada de Animal Crossing, onde a um determinado momento do jogo você vai ter acesso a uma ilha onde você pode customizá-la, colocar item, fazer a sua casa, dentro da casa você vai poder customizar tudinho igual é em Animal Crossing, mas cara, é um jogo fenomenal. Você não jogou, jogue, porque se você gosta desse estilo de jogo, você vai ficar viciado. Mas toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque realmente vicia. Tô falando sério. Bom, tá quase acabando. O que é que você tá achando da lista? Tá achando legal? O vídeo tá ficando bom pra você? Tô dando umas boas indicações, então já deixa aí um like se isso aqui estiver te ajudando. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e hype essa parada aqui, para ajudar o canal a continuar crescendo. Quem sabe aí ao final de 2025, já foi, né? Ao final de 2026, então a gente não chega aí pelo menos nos 50 mil inscritos. Será que dá, mano? Não sei, mas eu conto com o seu apoio para que isso aconteça, ou para que pelo menos a gente possa chegar perto dessa marca, tá? Outro jogo que eu quero recomendar aqui, na verdade eu vou recomendar 3 jogos de uma vez só, são 3 jogos da mesma série, sendo 2 deles diferentes e um bem estilo da série principal. E eu tô falando aqui de Monster Hunter e Monster Hunter Stories. Cara, 2 jogos, 3 na verdade, fenomenais. Eu vou começar aqui onde a gente tem o Monster Hunter Rise, que é o jogo tradicional, né, de Monster Hunter, é um jogo da linha tradicional de Monster Hunter. É um jogo fenomenal, ele foi exclusivo temporário do Nintendo Switch. E como sempre, a Capcom, uma boa parceira da Nintendo, sempre dando aula de como fazer bons jogos no console da Nintendo, tá? Monster Hunter Rise, ele é sensacional, eu recomendo esse jogo do início ao fim. Eu nem sei quantas horas de jogo eu tenho aqui. Ele tem um modo online muito robusto, ele tem vários monstros sensacionais. O monstro principal da capa aqui, que é o Magnamallus, é até difícil de falar, né? O Magnamallus pra mim é um dos monstros mais bonitos já criados na franquia, junto com o Rathalos, Ratian e tudo mais. Eu adoro esse bicho aqui, é muito legal caçá-lo. Se você tiver os amiibos, você vai conseguir uns extras bem legais também, mas mesmo se você não tiver os amiibos, esse jogo não trava nenhuma função atrás de amiibo, é só skin mesmo, sabe? É um jogo fenomenal, cara. Se você gosta do estilo de jogo de Monster Hunter, pode jogar, pode pegar sem medo nenhum, que é um jogaço. Inclusive, bem nos primórdios aqui do canal, eu fiz um review. Vai lá, dá uma olhada lá, mas tipo, né? Eu acho que eu melhorei bastante de lá pra cá, pelo menos eu venho tentando, tá? Outro que eu quero falar aqui, que eu falei pra vocês que é da série Monster Hunter, é o Monster Hunter Stories. Daí já puxa mais pro RPG de turno, não é mais um RPG de ação igual o jogo principal, né? Os jogos principais da série. Nessa coletânea aqui a gente tem o Monster Hunter Stories, que era um jogo de Nintendo 3DS, e a gente tem o Monster Hunter Stories 2, que era um jogo até então exclusivo de Nintendo Switch e que depois de um tempo acabou sendo lançado nas outras plataformas. O Stories 2, cara, Wings of Ruin, é um jogo que tira leite de pedra no console da Nintendo. É incrível como esse jogo ele é bonito no Nintendo Switch 1. Ele possui gráficos maravilhosos, possui bastante customização, igual é na série principal, onde você derrotando os monstros, você vai pegando partes para fazer armadura, fazer armas e tudo mais. Você tem bastante monstros aqui para você caçar, e inclusive vários deles aí para você chocar nos ovos também e fazê-los de companion, né? Fazer ali como sua montaria ou até mesmo seu aliado em batalhas. É um jogo fenomenal, lindíssimo, trilha sonora maravilhosa que eu super recomendo, principalmente o Monster Hunter Stories 2. Eu adoro esse jogo. Então com essa coletânea aqui você pode fazer um esquenta e já ficar por dentro de tudo que aconteceu dentro da série e ficar pronto para Monster Hunter Stories 3, que sai ainda esse ano no Nintendo Switch 2. Rathalos are disappearing from their natural habitats. And Angela?
E por fim, pessoal, eu tenho mais 2 jogos que eu quero recomendar para vocês aqui, 2 jogos que eu gosto muito, muito, muito no Nintendo Switch, principalmente, obviamente, que a minha plataforma vem sendo, nos últimos anos, a minha plataforma principal, pelo fato da portabilidade. Isso vem me ajudando bastante a continuar jogando videogame. Um deles, inclusive, ele ganhou o título de melhor indie no The Game Awards no seu ano de lançamento. Também foi nomeado na categoria de melhor RPG daquele ano. E eu tô falando aqui de um jogo que tem uma arte incrível, animações fantásticas, é um jogo, se você gosta de RPG, cara, obrigatório. Sea of Stars. Esse jogo aqui, ele, sei lá, cara, a gente parou de ouvir falar dele agora, né? Tipo, já passou a época dele. Mas é um jogo maravilhoso, maravilhoso, feito com muito carinho. A mídia física, ela vem aqui até com um pôster e tal, é bem legal. E é um jogo de RPG muito, muito bom. Ele é um jogo que possui, como eu acabei de falar, uma arte gráfica maravilhosa, animações feitas com... Sabe aquele jogo que parece que tem amor? Aquele jogo que tem paixão envolvida? É isso, cara. Você tem um gráfico maravilhoso, uma trilha sonora muito linda, as animações dos personagens são muito bem feitas, muito bem trabalhadas, os personagens também são bem marcantes. O único defeito que esse jogo tem é que ele te entrega tudo já meio que rápido, sabe? Tudo que você pode fazer e tudo mais, e aí a hora que chega um pouco mais pra frente da metade do jogo, ele dá uma esticada e você já sabe tudo que tem de mecânica e tal, ele não te entregou aos poucos, e aí o jogo fica um pouco repetitivo próximo do final. Mas mesmo assim, isso não estraga a experiência desse jogo aqui de forma alguma, cara. Se você gosta de RPG, mano, meu Deus do céu, é um dos melhores indies que eu já joguei, é um jogo que roda muito bem no Nintendo Switch e eu super recomendo. Sea of Stars, ele não ganhou o prêmio de melhor jogo indie à toa, tá? Ele é um jogo muito legal, muito bonito e, mano, recomendo demais. E pra finalizar, tem um jogo que a galera não fala muito dele, principalmente no Nintendo Switch, mas é um jogo que eu gosto bastante, ele roda muito bem no Nintendo Switch, e é esse cara aqui, ó. Você sabe que jogo é esse? É Shin Megami Tensei 5 Vengeance. É um jogo incrível. Olha essa box art, cara. Tudo bem que isso aqui é mídia física e tal, mas... cara, é um jogo maravilhoso. Se você gosta de jogos da série Persona, você já deve conhecer Shin Megami, já que ele veio primeiro. Ele é o precursor de Persona. Persona é meio que um spin-off, né, da série Shin Megami Tensei. E se você gosta de Persona, não vejo por que você não gostaria de Shin Megami Tensei. São jogos bem parecidos, mas Shin Megami Tensei parece que tem umas temáticas mais dark, né? Uma coisa mais assim... onde envolve alguns demônios e tudo mais. Eu ainda não testei no Nintendo Switch 2, preciso testar para ver como é que ele roda, mas ele já rodava muito bem no Nintendo Switch 1. Ele tem antagonistas incríveis, principalmente nessa versão Vengeance, onde a gente tem alguns novos monstros que apareceram aqui da história, que é sensacional. Nessa versão Vengeance você tem as duas versões do game, tanto a Shin Megami Tensei 5 como a Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Em um determinado momento do jogo vai ter um acontecimento onde, dependendo do que você escolher, qual for a sua escolha, né, para sua atitude, o que é que você for fazer no game, você vai selecionar um lado que você vai, ou vai para Shin Megami Tensei 5 ou vai para Shin Megami Tensei 5 Vengeance. É um jogo fenomenal, galera. Se você gosta de Persona, não tem por que você não jogar. Jogue Shin Megami Tensei, espalhe para todo mundo, porque ele é um jogaço da Atlus. A gente não vê ele ser tão bem comentado como Persona. Persona, a galera meio que gostou demais, né? Virou um hit muito grande da Atlus, mas Shin Megami Tensei 5 Vengeance não fica atrás. É um jogo muito bom e eu super recomendo que você que gosta do gênero jogue. Trilha sonora disso aqui, meu amigo, vixe, toma cuidado que ela vai ficar na cabeça, tá? Jogaço. I still want my revenge and my freedom. Kyoko? Your knowledge will serve. Its destruction is at hand. I have to do this. I have to save everyone.
Me diz aí qual jogo que é que eu deixei de fora, porque, manos, aqui foi só um videozinho rápido pra te mostrar os jogos que eu gosto que não estão ali nos melhores jogos do Nintendo Switch. Mas tem outros jogos que são excelentes e que também estão disponíveis nessa biblioteca maravilhosa de jogos que o Nintendo Switch possui. Então aproveita aí a oportunidade e faça a sua recomendação de jogo que não foi citado aqui nesse vídeo, pra galera aí dos comentários também ter a oportunidade de conhecer outros bons jogos que estão disponíveis no Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Tá pintando o videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!